Olá pessoal, a gente vai gravar o vídeo, como uma introdução ao EES. Então aqui a gente tem a tela inicial do EES. O EES é um software que acompanha o livro do Cengel. Então eu já devo ter falado isso com vocês durante a apresentação da disciplina, E vocês terão acesso então à versão estudante, Aquela versão acadêmica que permite que vocês resolvam problemas, com até 50 equações, e que vocês possam encontrar a solução de problemas de termodinâmica, ou no nosso caso de transferência de calor, de forma mais rápida, de forma mais fácil do que ficar fazendo equações algébricas e tendo que resolver contas na calculadora. Então essa aqui é a cara do EES, O EES é a sigla do software Engineer Equation Solver, que seria, numa tradução literal, solucionador de equações de engenharia, Ele tem entre as funções, a principal aí é a resolução de equações numéricas, e equações algébricas, que podem ser equações diferenciais ou não, lineares ou não lineares, tá? E além disso, ele oferece aí algumas bibliotecas internas, que têm as propriedades de transportes de alguns dos principais fluidos de engenharia. Então a gente usa ele para determinar as propriedades termodinâmicas de alguns fluidos que tem na própria biblioteca do programa, tá? Essa aqui é a cara dele, Então ele tem aquele padrão antigo do Windows. Então ele tem aqui, barras de rolagem, que você vai encontrar detalhes dos comandos, E aqui você tem o grupo de menus, de comandos principais, que estão habilitados aí na versão acadêmica. Aqui você tem um espaço para programação. Então eu já adianto que não adianta nada dominar o software se não tiver conhecimento do conteúdo da disciplina, porque a programação aqui no caso tem que ser feita pelo usuário. Então eu tenho que conhecer o problema, eu tenho que resolver o problema de forma algébrica primeiro, ou seja, elencar as equações, aplicar as equações adequadamente, e posteriormente a isso você usa o software como uma ferramenta para solucionar o problema que você descreveu através da programação no EES, tá? Então o que você faria, no final do problema, que era resolver as equações, usar a calculadora, você vai fazer utilizando o software, Então essa aqui é a janela onde você digita as equações. Bom, a gente tem os menus, Então o primeiro aqui, na barra de rolagem é o abrir, carregar, salvar, etc, Aqui a gente tem o de copiar e colar, que não está habilitado por ser uma versão acadêmica. Esse aqui é o de localizar e substituir, Aqui começa a ficar interessante, Então aqui eu tenho funções das variáveis, informações das variáveis. No caso aí eu não tenho nada porque ainda não programei nada, Aqui eu tenho um conversor de unidades, Aqui eu tenho algumas constantes de engenharia que são bastante usadas. A gente vai usar esse ícone aqui quando a gente clicar, tá? Então tem algumas coisas que a gente usa aqui, por exemplo, a constante de Stefan Boltzmann, ela está elencada aqui, então é possível usar o próprio ES já com algumas constantes pré-definidas, Aqui é a parte numérica, Então quando você tem uma parte numérica, você tem o passo que você dá no cálculo numérico e também dá o critério de parada. Isso já é previamente configurado, a gente não vai mexer. As preferências, tá? Então aqui eu tenho as preferências do programa. Uma coisa que eu gosto de fazer sempre é aumentar um pouco a fonte para facilitar a visualização dos estudantes, tá? Então nesse caso eu vou botar uma fonte 18. Quando eu digitar aqui eu tenho uma fonte um pouco maior. Que mais? O menu Calculate, que é o principal, que é onde eu vou usar para resolver os problemas que foram configurados, que foram digitalizados. O menu de tabelas, que permite que você encontre resultados simultâneos, ou na sequência, para várias entradas diferentes. Então você faz uma programação, e aí você coloca uma variável de entrada e você pode plotar isso numa tabela, e usando a tabela eu posso fazer plotagens, ou seja, criar gráficos das propriedades ou daquelas variáveis que foram usadas, e nesse caso, no nosso caso,
é muito interessante essa função, tá? As janelas, né? Então tem duas janelas que eu gosto muito, né? A primeira é de equações, que é óbvio que a gente vai ter que usar para programar as equações, né? E as equações formatadas, que é uma forma bem legal de a gente visualizar as equações que foram programadas. Isso ajuda bastante porque a gente consegue ver como a gente digitou e identificar os erros de digitação dos sistemas, tá? Outras que a gente pode usar são janelas, por exemplo, de plotagens, né, de gráficos ou de tabelas que foram feitas. A gente tem um help, né, e agora a gente tem alguns exemplos, né? Então alguns exemplos são bem interessantes também, né? Então, por exemplo, uma coisa que a gente poderia usar, né, se eu quisesse calcular, por exemplo, é uma integral dupla. Então eu tenho por exemplo, aqui, ó, uma integral dupla, né? Um exemplo de uma integral dupla, né? Então eu vou fechar o arquivo que eu tinha aqui. Cadê o negócio aqui? Então, ó, a integral dupla, né? Então aqui eu vou encontrar, ó, a integral dupla. Vou clicar aqui, ok, não vou salvar, ó. E aqui eu tenho a programação na fonte 14 que eu fiz, tá vendo? Então aqui tem várias informações. Então, por exemplo, eu tenho coisas que estão comentadas e que estão entre colchetes. E tem coisas que estão comentadas que estão entre aspas. Ele está falando aqui qual é a capacidade dessa programação que foi feita, tá? Então, o que acontece? Olha, aqui tem uma linguagem de programação adequada ao software, né? Que é que você vai ter que aprender para desenvolver isso, tá? Mas aqui, ó, eu tenho a equação formatada, e quando eu uso a equação formatada, eu consigo visualizar de uma forma muito mais amigável o que eu estou fazendo, tá? Então nesse caso aí, ó, eu estou calculando uma integral dupla, né? Então o valor de f, que é uma integral dupla, né? E eu vou fazer essa integral dupla em duas variáveis independentes, que é o y e o x. Então eu integro aqui a função, ó, xy, que é a função que eu estou integrando, ó, uma função x ao cubo y quadrado, certo? Então eu vou fazer integral primeiro em y, depois eu vou integrar de novo em x, né? E aqui eu tenho os limites da minha integração, e esses limites estão definidos aqui, ó. Então, por exemplo, eu vou integrar o valor de y, ó, de 0 até o valor de y, né, com um passo, né, com aquele passo da integral de 0,05 milímetros, e em x de 0 até 3, né, e com um passo aí de 0,03. Então vou fazer essa integral dupla usando o programa. Na hora que eu faço o solve aqui, ó, eu vou resolver, ele vai me calcular e ele vai me mostrar quais são os resultados. Quando eu der o continue aqui, ó, ele vai me apresentar o valor da integral, ó, 104,2. Depois você faz em casa aí essa integral dupla para você ter certeza se o valor está correto. Acredito que esteja, tá certo? Nesses intervalos de integração. Então essa é uma das dicas, né? Você pode usar aqui e você visualiza de forma muito interessante as equações formatadas. Bom, então aqui no caso, ó, eu tenho lá os menus que já foram mostrados, né? Então aqui, por exemplo, ó, qual é a função principal? Ó? Eu vou digitar aqui uma equação, né? Então 2 vezes um sistema de equações, também com x e y. Olha lá. Então aqui eu programei, né, o software. Eu posso visualizar as equações formatadas de uma forma mais interessante para o usuário, né? É interessante aqui que a posição das variáveis não importa, né? Então é diferente da maioria das linguagens de programação, que tem que ser bem específico. E também eu calculo as duas variáveis, e uma coisa que eu posso visualizar, ó, é checar as unidades, né? Então, ó, eu tenho que sempre ter o número de equações igual ao número de variáveis. Nesse caso eu tenho duas equações, duas variáveis. E quando eu resolvo, né, eu chego na resposta de x igual a 1, y igual a 1, tá? Ele pode também fazer uma conferência das unidades, tá, que foram utilizadas, etc. Tá? Então, essas são as principais características. Acredito que as próximas a gente vá desenvolvendo futuramente, tá? Então, esse era o primeiro vídeo.
que eu quero que vocês respondam nos questionários, tá bom? Então, qual é o comando que eu posso usar para fazer a integral, certo? A integral dupla ou integral simples, e qual é o resultado do último exemplo que foi apresentado, ou seja, qual é o resultado desse polinômio que foi programado aqui, né? Qual é o resultado desse conjunto de equações que foi apresentado aqui. Quando você olha, você já sabe que é x igual a 1 e y igual a 1, tá bom? Então isso vai estar no questionário que vocês vão ter que responder para mim. Então é para saber se vocês assistiram ao vídeo, tá bom? Então, obrigado e boa noite.